Então, oficialmente, bom dia a todas e todos, né? Antes de iniciar aqui a gravação, a gente estava falando sobre as discussões que fizemos até então e a discussão que nós vamos fazer hoje. Hoje o encontro vai ser sobre o homem no contexto da filosofia de Feuerbach. Esse material é fruto das minhas leituras, das minhas pesquisas, sobretudo esse encontro de hoje, que teve início em 2014, e elaborei um material a partir da filosofia, princípio da filosofia do futuro do Feuerbach. Em 2018, eu organizei esse artigo com a colaboração, esse material de leitura, com a colaboração do professor Eduardo Chagas. Nós fizemos uma publicação na revista Reflexões Filosóficas do professor Ricardo, vinculado ao programa de pós-graduação em filosofia aqui da UVA. Então, esse texto ele está publicado com algumas alterações, já com as colaborações do professor Eduardo Chagas, na revista Reflexões, no dossiê Feuerbach, que foi organizado pelo professor José de Malima Filho. Então, antes da gente iniciar a aula, eu quero reforçar, né, o que nós acabamos de dizer antes do início da gravação, de que esse texto, esses textos, né, que compõem essa obra, Princípio de Filosofia do Futuro, de Feuerbach, foram os textos que eu considero mais gratificante, mais prazeroso para se fazer dentro de uma perspectiva filosófica, né? Então, os textos de filosofia, geralmente, eles têm... os textos são bastante árduos, são densos e tudo mais. O texto do Feuerbach não deixa a desejar em profundidade, né, uma reflexão bastante precisa, mas ele escreve de uma forma agradável. Então, a gente recomenda, a gente acha que seria de fundamental importância se fazer essa leitura. Nós também falávamos que, ao fazer a leitura desse texto, a gente vai, de uma certa forma, perceber, né, essa passagem, essa virada de uma filosofia abstrata, especulativa da modernidade, para uma filosofia que pretende ser mais encarnada, mais pensada, recuperando as singularidades, as sensibilidades que, durante a modernidade, ela foi ficando em segundo plano, ela foi perdendo, né, a sua relevância para a produção da produção do conhecimento e da constituição do próprio homem. Só que Feuerbach vai perceber que isso não é só uma questão da modernidade, mas ele vai analisar isso a partir da modernidade, porque a modernidade se propõe a fazer o quê? A fazer uma crítica à escolástica, né? A filosofia medieval, sobretudo a escolástica, no sentido da não autonomia do sujeito, dos indivíduos, para produzir conhecimento e se conduzir na vida. Então, se lá na Idade Média, tanto na patrística como na escolástica, o homem se conduzia pela vontade de Deus, pelo poder divino, né, renunciando, inclusive, a sua dimensão corporal, o corpo, os sentidos, os desejos, era um problema para se ter uma vida digna, uma vida feliz, né? Na modernidade, apesar do homem ser esse indivíduo que busca a sua autonomia para produzir o conhecimento, este homem também vai passar por esse mesmo processo de negação do corpo, negação da sensibilidade. Então, no encontro de hoje, nós pretendemos trazer à tona como é que o Feuerbach trata essa questão e como nós podemos compreendê-la para melhor problematizar a filosofia de um modo geral. Também nós falamos da questão de como eu visualizei os resumos de vocês, né, sobre o texto
da genealogia da moral do Nietzsche, né? E aí eu acredito que cada um teve as suas dificuldades, né? Tiveram as suas dificuldades. Talvez uns pelo fato do texto ser bastante extenso, e outros pelo fato do Nietzsche estar dialogando com uma tradição que envolve não só filósofos, mas também poetas, artistas, músicos, né? De toda uma tradição, e que a leitura se torna um tanto complexa, né? Complexa. E outros conceitos filosóficos que lá estão presentes requer o quê? Requer a gente transitar por outras obras. Talvez a junção dessas duas coisas talvez tenha trazido uma dificuldade maior para cada um de vocês na produção desse material. Mas a gente estava dizendo que a questão central sobre o que significa o ideal ascético, nós elencamos nas nossas exposições, né, e dando ênfase exatamente à questão da vontade em Nietzsche, né, e que essa vontade ela se dá sobre dois aspectos, a vontade afirmativa e a vontade reativa, e quando nós estamos trabalhando o conceito de ideal ascético, essa vontade, ela se efetiva de forma reativa, e essa forma reativa dessa vontade, ela tem como culminância a negação da própria vida. E aí, nós colocamos isto, né, na cultura, né? Ao invés de nós trabalharmos a cultura na perspectiva de sermos construtores da cultura da nossa época, nós ficamos imitando a cultura de outrens. Isso se dá na arte, quando ele vai colocar essa questão ao invés da gente produzir a arte de forma autêntica, nós vamos atrás de pensadores, nós vamos atrás de autoridades que venham legitimar ou justificar aquilo que nós estamos produzindo, né? Do ponto de vista filosófico, nós colocamos a questão da vontade de verdade, e essa vontade de verdade, sobretudo na modernidade, ela vai gerar o quê? Ela vai gerar uma renúncia do pensador enquanto indivíduo de ser alguém que está atuando para produzir cultura, para produzir pensamento encarnado, né, envolvendo tanto a sensibilidade como a racionalidade. Então, essa vontade de produção de verdade é como se aquele que vai produzir essa verdade, vai demonstrar essa verdade, vai expor essa verdade, ele se torna apenas um espectador para poder produzir isto, negando a si mesmo, negando o seu eu, negando a sua subjetividade. Dentro dessa perspectiva, tem-se uma filosofia abstrata, especulativa, em que a gente se torna apenas um mero executor daquilo que já foi pensado, aquilo que já foi estipulado de forma necessária dentro da história da humanidade. História da humanidade. E quando chega na religião, né, a figura do sacerdote é aquele que a gente consegue perceber com maior clareza, até porque os comentadores que a gente lê, quase todos apontam para isto, o sacerdote como sendo a figura, por excelência, do ideal ascético, é aquele que vai adoecer as pessoas para poder oferecer cura, e nessa perspectiva, forma-se uma cultura de rebanho, uma moral de rebanho, em que cada indivíduo renuncia a sua vida na Terra para fazer da sua vivência apenas um trampolim, né, para chegar, para atingir a vida no além, para se ter a recompensa prometida pelo asceta na pessoa do sacerdote. Então, é essa renúncia, ou essa inversão de valores, essa renúncia à vida, ou essa inversão de valores, que vai caracterizar a figura do asceta do pensamento de Nietzsche, sobretudo na terceira dissertação da genealogia da moral. Então, fazendo essas considerações, a gente agora vai perceber, né, como é que o Feuerbach vai se comportar para nos auxiliar na perspectiva da compreensão deste homem que, na perspectiva nietzscheana, ele se efetiva por duas perspectivas, que é a vontade de poder afirmativa ou reativa,
e com o Feuerbach a gente vai perceber como é que este homem está situado no mundo e como é que ele deveria se situar para poder recuperar aquela dimensão que foi nulificada no processo de produção do saber e de valores na proposta iluminista, sobretudo do século XVIII. Então, inicialmente, vou aqui apresentar a proposta, o que é que se pretende, a partir de quê, e logo em sequência, nós vamos tentar trabalhar o homem visto por Feuerbach na filosofia cristã, o homem visto por Feuerbach na filosofia especulativa da modernidade. Então, seria esses dois pontos que a gente vai dar destaque na nossa exposição. Okay? Então, o tema central, né, da aula de hoje considera o homem na nova filosofia de Feuerbach, com a finalidade de compreendê-lo enquanto um ser que tem a sua origem na natureza. O homem tem origem na natureza, mas como é que essa dimensão, né, material do homem será vista pela filosofia especulativa e pela filosofia cristã, encontrando nela os meios materiais para sua existência e perceber a unidade entre a razão e sensibilidade como critério norteador para a elaboração de conceitos, tendo os objetos sensíveis como base concreta para originar o conhecimento e justificar a compreensão de homem. Então, se a gente vai para a modernidade, a gente vai perceber essa supremacia da razão sobre a sensibilidade, e parece-me que a sensibilidade, ao invés de ser uma dimensão frutífera para poder produzir o conhecimento, parece que ela aparece muito mais como sendo algo que vem atrapalhar. E se a gente vai para o homem no contexto da filosofia cristã, do pensamento cristão, parece-me que essa dimensão da sensibilidade é o que faz com que o homem perca o seu elo com Deus e assim se perca nessa vida, perdendo o sentido da vida, que seria fazer a vontade de Deus, fazer a vontade de uma divindade. Então, para atingir esses objetivos, nós analisamos alguns textos de Feuerbach, principalmente necessidade de uma reforma da filosofia, teses provisória para uma reforma da filosofia e princípio da filosofia do futuro, nos quais o autor faz uma análise crítica sobre a teologia cristã e a filosofia especulativa moderna. Nesta perspectiva, abordaremos o caráter duplo do homem, razão e sensibilidade. Então, o homem se compõe de razão e sensibilidade, denunciando a supressão desta última, tanto pela teologia cristã, como pela filosofia especulativa. Ou seja, dentro do projeto da nova filosofia de Feuerbach, ele identifica apenas uma transmutação da teologia cristã para a filosofia especulativa moderna, de modo que ambas concebem o homem destituído de sensibilidade. Ou, melhor dizendo, a sensibilidade é algo que está presente no homem, mas é exatamente aquilo que é o seu declínio, é aquilo que o torna menor, é aquilo que atrapalha a produção do saber na modernidade e a relação com Deus na filosofia cristã. Então, alguma pergunta nessa apresentação mais resumida da proposta de hoje, pessoal? Então, aqui nós acabamos de fazer um resumo, né, da proposta que vamos tentar aqui detalhar. A título de considerações iniciais, né, o Feuerbach, a gente aqui nesse material vai trabalhar Feuerbach na tentativa de estruturar o conhecimento a partir da realidade material, dos objetos sensíveis. Para isto, o homem passa a ser visto como um ser dotado de consciência, essa consciência
se aproximando do que nós chamamos de razão, e sensibilidade, que é o que nós chamamos também de corpo, né? Então, esse ser dotado de consciência, né, que se compõe, por um lado, de racionalidade, da razão, e, por outro lado, de sensibilidade, né, do corpo, este homem precisa estar sempre em unidade. Caso uma dessas dimensões seja nulificada, seja perdida, a gente volta lá para o texto do Bertrand Russell, que nós trabalhamos no primeiro encontro, em que o homem ele passa a ser o quê? Passa a ser comparado ao mecanismo das máquinas programadas para atuarem no mundo, né? Atuarem no mundo, quando o saber, né, científico se torna a única forma válida de sabedoria, de tal modo que a dimensão espiritual do homem, ela vai o quê? Ela vai perdendo a sua capacidade de fazer com que o homem questione, que o homem use a linguagem para em outras perspectivas, e não simplesmente para descrever aquilo que acontece. Então, a ciência moderna, enquanto modelo de saber válido, né, dentro da perspectiva do sistema capitalista produtivo, ela reduz o homem a essa dimensão de uma linguagem para descrever o que acontece no mundo. Então, o método engessa o pensamento, ao engessar o pensamento, faz com que o homem se torne apenas um executor de atividade. Se a gente sai dessa dimensão meramente da ciência que o autor, que o Russell denunciou, e nós vamos para uma perspectiva especulativa filosófica, só a reflexão filosófica, nós também estaríamos o quê? Estaríamos também reduzindo o homem a uma dimensão. Em outras palavras, a gente está na modernidade, seja pela a ciência positivista, seja pela reflexão filosófica abstrata, a gente está retirando do homem parte dele, parte que é inerente a ele, que constitui o seu eu, né, a sua unidade. Então, pela especulação filosófica, a gente elimina a sensibilidade das pessoas, então a gente está tirando dele a sua singularidade, a sua particularidade, aquilo que o faz diferente de outras pessoas, de outros objetos, de outros seres. E na ciência, se sair da filosofia especulativa e passar para a ciência positivista, o que é que nós vamos colocar? Nós vamos reduzir a sua capacidade de pensar a descrever o que acontece. Então, tem uma linguagem aí por trás que vai o quê? Que vai tornar este homem um executor de significado semântico dessa linguagem, que significa você elaborar e produzir conhecimento para converter em mercadoria aquilo que é útil para o sistema capitalista. E aí, nas duas situações, nós não recuperamos o que o Feuerbach está chamando aqui de sensibilidade, como sendo parte inerente à composição do homem, juntamente com a própria racionalidade. Perguntas, observações? E aí, Feuerbach nos alerta que, pela sensibilidade, né, o homem apreende os objetos sensíveis, que são finitos, para estruturar e legitimar o pensamento. Então, o pensamento não é uma produção da razão pela própria razão. O pensamento é uma expressão espiritual do homem, mas os elementos, os conteúdos para legitimar esse pensamento, ele precisa ser encontrado naquilo que só é percebido pela própria sensibilidade, certo? Os objetos sensíveis, materiais, finitos. Então, essa ânsia da filosofia especulativa de produzir o pensamento a partir dos princípios lógicos da lógica clássica, a identidade, a não contradição e o terceiro excluído, esquecendo da materialidade da realidade, é um dos principais responsáveis por essa negação da sensibilidade como sendo a dimensão do homem que vai
coletar, né, representações sensitivas para produzir o conhecimento. Em outras palavras, o pensamento não determina a realidade finita, mas, ao contrário, é a realidade finita que determina os conteúdos do pensamento. Se nós pegarmos nossas reflexões do Nietzsche sobre a questão da história universal, sobretudo a partir do Hegel, o Nietzsche está denunciando o quê? Que Hegel, pelo próprio uso da razão, engendrou uma história universal em que, em cada momento histórico, nós só estamos realizando aquilo que é necessário e universal. Então, não há espaço para que você venha contribuir, né, efetivamente para a cultura da sua época, para a história da sua época. O que acontece é que você está apenas dentro de uma legislação criada pela própria razão, que universalizou a história, que universalizou a cultura, e quem não se adequa a esse modelo de cultura, ele não é como se ele estivesse fora da civilidade, né? E a questão do esforço que nós poderíamos ter para fazer história, o Hegel está dizendo, não, você só está cumprindo aquilo que já foi determinado pela própria legislação da razão e que agora está se efetivando. Então, a sensibilidade, ela perde o sentido de ser, né? Com Feuerbach, o Feuerbach está dizendo, não é assim, Hegel, não é assim, Descartes, não é assim, Kant. É preciso que a gente trabalhe nessa perspectiva do pensamento se constituir a partir das representações daquilo que está presente, né, de forma material, o aqui e agora, que vai perecer, que é finito. E não essa lei universal da identidade, da verdade da identidade, que vai gerar o desejo de vontade de verdade, e aí você vai eliminando tudo aquilo que atrapalha essa verdade de forma universal, para você resguardar aquilo que é abstratamente construído pelo pensamento. Então, com Feuerbach, essa tentativa de resgate da sensibilidade, que vai ser o carro-chefe para poder a gente compreender como é que o pensamento deve ser legitimado e não apenas engessado, né, pelas regras, pelas normas de uma ciência positivista ou pela abstração, a reflexão abstrata aprisionada aos 3 princípios da lógica clássica. Perguntas, observações? Então, quer dizer que na visão dele, tipo, o homem é a criatura superior, Deus não existe, Deus é uma invenção do homem. No caso do Feuerbach, mais na frente a gente vai perceber, né, o Feuerbach vai colocar o homem como sendo esse ser que produz conhecimento, e sendo esse ser que produz conhecimento, o próprio homem criou Deus para ser o criador do homem, né? Então, na hora que você vai fazer essa reflexão em que o homem ele se constitui de razão e sensibilidade, e vai perceber que na história da humanidade, o uso dessa razão que sufoca a sensibilidade, ele vai identificar na filosofia cristã, tá certo? Essa crença do homem na presença de um Criador, que no caso seria Deus, mas é como se o homem quisesse se universalizar, quisesse se imortalizar, e aí ele vai fazer o quê? Ele vai criar, tá certo? Uma entidade que, de uma certa forma, essa entidade é como se fosse aquilo que o homem desejasse ser, mas de fato é o homem que está criando essa entidade como sendo a criadora dele, do homem. Então não é Deus que é eterno, é imutável por si mesmo. Ele tem essas predicações porque foi atribuído a ele pelo próprio homem, né? Pelo próprio homem. Então, nessa coletâneazinha de texto do Feuerbach, Deus, de fato, é uma criação do homem, mas o homem o cria para torná-lo o seu criador. Então, o homem cria Deus para Deus o ser o criador deste mesmo homem que produziu Deus. É essa a ideia. Eu não sei quem foi que falou. Foi eu, Jacinto. Ô, Jacinto. Claro, tá certo, Jacinto. É essa o que o
O Feuerbach vai defender nesse texto que a gente vai trazer aqui mais na frente, tá bom? E o Eduardo Chagas faz essas reflexões no texto dele para defender a questão da antropologia e não da teologia, em Feuerbach. Então, com esse entendimento, o autor se contrapõe à teologia cristã, né? Por compreender o homem como criatura de Deus, como aquele que renuncia à sua sensibilidade, seu corpo, em prol da felicidade da sua alma, que perdurará no além. Feuerbach denuncia a inversão entre criatura e criador, dizendo que o homem, na perspectiva cristã, deixa de ser sujeito para ser criatura de Deus, quando, na realidade, é Deus que é predicado criatura do homem. Essa é a compreensão de Feuerbach, a reflexão de Feuerbach, nesses textos que nós estamos aqui trazendo para vocês. É óbvio que essas questões merecem, né, um aprofundamento maior em outras obras do Feuerbach, né, mas nós não estamos aqui num curso só sobre Feuerbach, né, talvez no grupo de estudo com Edmar isso seja bastante discutido, né, ele vai transitar por várias obras para poder fazer isto, e eu estou trabalhando, né, nesse texto, né, que é essa coletânea de poucas obras do Feuerbach, que a nossa intenção é pensar o quê? Inventariar o legado, né, da proposta do projeto iluminista para a contemporaneidade. Eu acho que o Feuerbach dá uma contribuição muito interessante para a gente perceber esse legado, né, esse legado. Então, se na filosofia cristã nós tínhamos essa inversão, né? O homem criador cria Deus para ser o seu criador, e na filosofia especulativa moderna, Feuerbach vai perceber que há também a presença dessa inversão entre predicado e sujeito, né? Entre predicado e sujeito. Deus, como sendo uma criatura do homem, passa a ser o criador do próprio homem. E na modernidade, como é que isso se dá? Ele vai dizer que, desta vez, diz respeito ao entendimento de que há uma primazia do pensamento sobre a realidade material sensível. Nesse contexto, ao invés do pensamento ser estruturado a partir da realidade material finita, é a realidade material finita que é determinada pelo pensamento. Então, essa inversão, eu acho que é bastante evidente quando a gente faz a leitura dos textos do Descartes, né? O discurso do método, as meditações metafísicas, né? O princípio da filosofia, a gente vai perceber essa inversão bastante acentuada, que a gente vai trazer aqui no decorrer desse encontro, a gente vai trazer aqui para vocês algumas passagens do Descartes que vão legitimar essa inversão analisada pelo Feuerbach, tá certo? Na filosofia especulativa moderna. Então, saindo dessa parte mais introdutória, das considerações iniciais, a gente agora vai falar um pouco sobre o homem na visão da teologia cristã, a partir desse texto, desses textos que nós estamos falando aqui, do Feuerbach, certo? Alguma observação a mais? Então, no contexto da teologia cristã, o Feuerbach vai identificar o homem como aquele que vê no seu corpo a dimensão sensível, a fonte principal de limitação, que o afasta de um projeto criador por Deus, criado por Deus, para a vida no além. Sobre isso, afirma o autor. Para os neoplatônicos, a matéria, o mundo material e real em geral, não constitui qualquer instância, qualquer realidade. Os bens do mundo em geral, nada conta para o sábio neoplatônico. Considera até melhor a morte do que a vida corporal. Não inclui o corpo na sua essência. Desloca a felicidade apenas para a alma, separando-se de todas as coisas corporais, de todas as coisas exteriores.
Então, observa, essa separação do corpo da sua essência, quando a gente chega em Descartes, a pergunta que a gente pode fazer é se não há também essa separação do corpo da essência do homem. Qual é a essência do homem lá no Descartes? É pensamento. É pensamento. E o corpo é apenas uma extensão, é matéria extensa, né? E quando você vai pensar a essência do corpo, da matéria, como sendo extensão, você também está negando as singularidades postas, como a matéria se apresenta aos sentidos do homem dentro de determinados contextos, né? O Descartes vai fazer isso naquele argumento da cera, do pedaço de cera. Isso fica bastante evidente naquela discussão. Então, o que nós estamos trazendo aqui do Feuerbach, dessa visão teológica, a gente já vai percebendo como é que ela vai aparecer, nesses elementos vão aparecer na filosofia especulativa, só que agora uma outra perspectiva de reflexão. Então, o corpo parece não fazer parte da essência do homem. Esse corpo, essa sensibilidade, né, é algo que vai o quê? Que vai atrapalhar a própria felicidade do homem. Então, é a alma que vai buscar essa felicidade. É a alma que vai buscar esse encontro com o nosso Criador, o Criador do próprio homem, que é Deus. Então, nesse aspecto, nós já chamamos a atenção que o que o Feuerbach está se referindo aos neoplatônicos também se aplica a Descartes, não mais nessa perspectiva, né, dessa crença de que o corpo não faz parte da essência, mas agora justificado racionalmente que o corpo não faz parte da essência do homem. Este homem que rejeita o mundo material e real, transferem para a imaginação a realidade para o mundo ideal, né? A imaginação, a realidade para o mundo ideal, inteligível, no qual se encontra a realidade em si mesma. O mundo material passa a ser concebido como representação abstrata, ou seja, a realidade material é vista como imaterial. Tá certo? Tem esse jogo que o Feuerbach vai fazer, né, para poder negar aquilo que é real, né, transformando em abstração, e ao fazer isto, é como se estivesse negando essa materialidade da realidade para transformá-la em algo meramente abstrata. Ou seja, a realidade material é vista como imaterial. Para justificar a efetivação desta mutação, os neoplatônicos instituem a existência de um ser que tanto congrega em si a existência não sensível como a existência sensível. Nada encontra para além dela. Este ser é denominado de Deus, a essência que satisfaz o homem. Então, a unidade que nós vamos encontrar para poder nos orientar nesta vida vai ser exatamente um Deus, e como se esse Deus fosse o quê? Fosse para onde todos os mortais, os seres vivos, são atraídos, são levados, e a partir daí, essa é a essência que vai satisfazer o homem. Perguntas, observações? Se vocês puderem falar, fica até mais fácil para poder eu trabalhar aqui no curso do encontro, porque, observa, quando eu estou projetando, aí eu não vejo o chat, né? E aí o outro computador fica aqui do lado, que é o computador que eu uso para poder colocar quem está pedindo permissão para entrar. Aí, se vocês tiverem com o microfone funcionando, o áudio funcionando, se vocês puderem fazer as intervenções, a gente vai ver em tempo real e pode até fazer as observações, tá certo? Nesses textos que nós estamos aqui trabalhando, Jacinto, nesses textos que nós estamos trabalhando, a discussão do Feuerbach,
acerca de Deus, é muito mais nessa perspectiva de uma entidade criada pelo homem, como nós colocamos, né? A realidade material, ela é o quê? Ela é convertida numa realidade imaterial, né? Imaterial e, portanto, abstrato. Nesses textos, Deus estaria nessa dimensão que congrega tanto aquilo que o homem busca enquanto essência, tá certo? Enquanto essência, e nessa essência, ela está lá composta das duas dimensões, do material e do imaterial. Mas Deus, ele não vai ser visto nessas obras do Feuerbach, né, que nós estamos aqui trabalhando, como sendo esse panteísmo, né, nessa perspectiva panteísta. Deus é essa dimensão espiritual criada pelo homem para poder ser o criador deste homem e nós vamos nos distanciar o máximo possível de tudo quanto for material que seja captado pela minha sensibilidade para me encontrar com esse Deus que este homem o colocou no além. Talvez o Rafael, que faz leitura do Feuerbach de outras obras, e outros colegas, possam trazer algumas reflexões nessa perspectiva. Né? Com isso, o homem converte a representação abstrata e a imaginação nas próprias coisas, e o pensamento, a ideia, na própria realidade. Ele deixa de ser sujeito do mundo real, porque as suas representações o tornam o objeto, ser deste mundo. Precisamente porque, diz Feuerbach, já não se comporta como um sujeito perante o mundo real, como seu objeto. Suas representações se lhes transformam em objetos, em seres, em espíritos e em deuses. Quanto mais abstrato ele tanto mais negativo é perante o sensível real, tanto mais sensível juntamente no abstrato. Então, este homem, né, e na perspectiva que ele vai sofrendo essas mutações, este homem ele vai fazendo o quê? Ele vai negando essa sua materialidade para se tornar abstrato e, de uma certa forma, se aproximar daquela natureza de Deus, que é aquilo que o eterniza, é aquilo que o torna infinito. Então, a materialidade, né, é aquela dimensão que vai tornar o homem um objeto finito. A imaterialidade, o ser, enquanto um ser abstrato, é aquele que vai retirar essa finitude do homem, atribuindo a ele uma dimensão de infinitude, e que essa infinitude está em Deus. Então, o homem vai tentar o quê? Sempre buscar essa infinitude, tá certo? Na finitude, razão pela qual a gente colocou anteriormente que este homem vai o quê? Vai preferir a morte, né? Do que viver, deixar que o corpo, né, seja algo que venha a atrapalhar essa sua relação com Deus, essa relação com o além, essa relação com a divindade. Então, para Feuerbach, um advento do pensamento neoplatônico, o homem concebe Deus como ser livre de qualquer determinação, a sua pergunta, Jacinto, certo? De qualquer determinação, sem necessidade. Justificar o existir deste ser só é possível se ele levar em consideração a existência de um ser limitado que busca transcender suas limitações. Então, para poder fazer sentido a existência de Deus, é preciso que se conceba um ser carente de perfeição, um ser carente de infinitude, que no caso que é um ser limitado, que busque essa finitude, que busque essa perfeição. Então, é o homem, esse ser que tem essas características, que vai exatamente necessitar da existência de Deus como sendo o seu criador, como sendo aquele que vai eternizar a minha existência ou a sua existência. Então, justificar o existir desse ser só é possível se levar em consideração
a existência de um ser limitado que busca transcender suas limitações, o homem. Com isto, Feuerbach identifica a origem da existência de Deus na existência do próprio homem. É o homem que se exterioriza em busca da sua essência. A essência do homem, por excelência, é Deus. Né? É Deus. Então, é a infinitude, é a perfeição. É isto que o homem busca. É o homem que se exterioriza em busca de sua essência. Por isso, nega a sua existência como sendo algo real e idealiza a sua existência, a sua essência em Deus. Num além, realidade imaterial, abstrata, da qual provém a realidade material. A teologia cristã transpõe o homem para o além, a beatitude, a perfeição e a semelhança do homem com Deus. Este predicado tornou-se sujeito, um adjetivo do homem tornou-se substantivo, ser real. Justamente por isso o homem real tornou-se também um simples abstrato, sem carne e sem sangue, uma figura alegórica do ser divino. Então, o Feuerbach, né, faz essa constatação, né, essa constatação desta inversão, né, do homem em relação à existência de Deus e vai justificar essa inversão pela falta de perfeição do homem, pela limitação do homem, concebendo de forma corporal, limitada e circunstanciada, que ele se liberta dessa circunstancialidade, da corporeidade, quando ele se torna um ser abstrato que se identifica ou que se idealiza na sua essência que ele vai atribuir a Deus. Então, a ideia é que o homem, né, carrega em si essa contradição, né, que é um ser sensível, material, mas se incomoda com isto e, portanto, busca eliminar isto e faz isto quando vai tentar encontrar a sua essência que está exterior a ele, mas que é produzida por ele, pelo seu próprio pensamento, pelas suas crenças, nesses textos do Feuerbach. Perguntas, observações? E aí seria sempre bom que vocês fossem o quê? Tentando fazer essas articulações, né? Com os outros textos que a gente já trabalhou e os que virão daqui para frente. Nunca deixar a compreensão, a reflexão estanque, isolada, mas tentar fazer essas articulações, né? Quando você vai pensar isto com o pensamento de Nietzsche, com o pensamento do Horácio, com o pensamento do Adorno, do Oppenheimer, do Marcuse e outros pensadores que a gente vai trabalhar nessa disciplina, tá bom? Então, com esse entendimento, Feuerbach afirma que a teologia é antropologia. Por quê? Porque não é Deus, né, que cria a si mesmo e depois cria o homem, mas é o homem, o ser existente, que vai vai engendrar toda essa estruturação, né, de realidade pensada abstratamente para ter em Deus a sua própria essência. Pelo fato do homem transformar os seus predicados em sujeito, seus adjetivos em substantivos, elevando para Deus o que é essencialmente humano, mas com conteúdo pleno de perfeição, contendo em si, portanto, a unidade entre o sensível e o suprassensível. Então, o homem encontra, tá certo, na sua criatura, que é Deus, que se tornará o seu criador, nele tudo está contido. É Deus que cria todas as coisas. Nesse sentido, Chagas, 2012, né, vai nos afirmar que, na religião,
a verdade antropológica não é evidente, pois o que aparece é uma inversão. Deus como sendo sujeito, como criador, e o homem como predicado, como criatura. Mas, para o referido autor, né, para o professor Eduardo Chagas, a pretensão de Feuerbach é inverter essa inversão e mostrar que a discórdia, a oposição entre Deus, o divino, o sagrado, e o homem, o profano, é ilusória. Por quê? O conteúdo da religião é inteiramente humano. Portanto, o homem só tomará consciência que Deus é uma projeção de sua subjetividade, de sua essência subjetiva, tomada de forma absoluta, quando converter a teologia em antropologia. Eu acredito, Rafael, que nessa perspectiva é muito mais uma antropologia, tá certo? Ela é muito mais uma antropologia. Se a gente analisar essa concepção do Feuerbach dentro dessas obras que nós estamos analisando, aqui eu concordo com o Eduardo Chagas, né, de que nessa perspectiva aqui, a filosofia de Feuerbach seria muito mais uma antropologia. Talvez na essência do cristianismo, na essência das religiões, talvez aí você já tenha essa outra dimensão de perceber a filosofia do Feuerbach como sendo mais uma filosofia da religião. Mas nessas obras que nós estamos trabalhando aqui, eu acredito, Rafael, claro que está aberto a outras reflexões, a outros pontos de vista, né? Que aqui nós teríamos muito mais uma antropologia. Por quê? Porque nesta obra, o que o autor vai fazer é mostrar o homem como sendo aquele que é o criador, né? O homem como sendo aquele criador, né? E não uma análise da religião enquanto um fenômeno, tá certo? De reflexão, de estudo. Aqui o que está em jogo, né? Não é fazer uma investigação da religião enquanto um fenômeno, mas sim analisar o homem como sendo este ser que é criador, né, daquele ser que o faz criatura. Aí, nesse sentido, nessas obras aqui, nesses textos aqui, eu concordo aqui com o Eduardo Chagas, que aqui, no caso, essa filosofia seria muito mais uma antropologia, e não uma filosofia da religião, tá certo, Rafael? É certo, né? De fato, os textos do Feuerbach, né, nas observações aqui do Rafael, né, sempre está presente a questão da religião, a questão da teologia, está sempre presente, né? Está sempre presente. Isso aí nós estamos de acordo, sabe, Rafael? Agora, a pergunta que você fez anterior seria se nesse aspecto aqui que nós estamos falando, se a filosofia seria uma filosofia da religião ou seria uma filosofia, seria uma antropologia. Eu acho que nos princípios da filosofia do futuro, eu acho que nós vamos encontrar uma perspectiva antropológica. Agora, quando a gente vai passar para outras obras, talvez a gente possa identificar essa preocupação maior, né, do Feuerbach enquanto a religião enquanto um fenômeno, e esses fenômenos ainda vão estar atrelados a essa preocupação que ele tem aqui
com a questão da antropologia, né, do homem enquanto esse ser que cria as religiões e tudo mais, eu diria que nesses textos que nós estamos trabalhando, a sua filosofia, ela está mais na perspectiva da antropologia. Agora, de um modo geral, né, e aí seria mais apropriado a gente estar dialogando com os especialistas em Feuerbach, os pesquisadores em Feuerbach, para poder justificar melhor tanto a questão da filosofia de Feuerbach como uma filosofia da religião ou das religiões, né, como a filosofia de Feuerbach enquanto antropologia. Eu acredito que nós podemos ter argumentações para trabalhar as duas dimensões, e que elas não são excludentes, certo? Elas não são excludentes. Primeiramente, nós temos essa inversão da predicação com o sujeito, entre o sujeito e o predicado. Nesse aspecto, nós estamos trabalhando a dimensão antropológica. Uma vez compreendida essa inversão, agora vamos trabalhar a religião enquanto um fenômeno que não vai eliminar, eu acredito eu, essa preocupação do Feuerbach com a antropologia. Talvez nos grupos com o Edmar, você possa até levantar, não sei se você faz parte do grupo de pesquisa do Edmar, levantar essa questão, que o Edmar tem uma posição bastante clara acerca disso, tá certo, Rafael? Então, a pretensão de Feuerbach é inverter essa inversão e mostrar que a discórdia, a oposição entre Deus, né, o divino, o sagrado, e o homem, o humano, o profano, é ilusória, porque o conteúdo da religião é inteiramente humano. Portanto, o homem só tomará consciência que Deus é uma projeção de sua subjetividade, de sua própria essência subjetiva, tomada de forma absoluta, quando converter a teologia em antropologia. Essas são as palavras, né, do professor Eduardo Chagas acerca dessa preocupação do Feuerbach em relação ao homem enquanto um ser limitado, que busca a sua infinitude, a sua eternização, uma essência exterior a ele, que no caso seria Deus. E o que a gente precisa perceber, que essa exterioridade dessa essência, né, do homem, também vai aparecer na filosofia especulativa. A partir daí, a gente vai, né, chamar a atenção para a crítica de Feuerbach, a concepção de homem da filosofia especulativa na modernidade. Né? O que a gente precisa perceber é que aquilo que o Feuerbach apresenta como sendo uma tentativa de negação das singularidades, das particularidades do homem, da dimensão sensível do homem, sensitiva do homem na teologia cristã, né? Isso também vai aparecer na filosofia especulativa da modernidade, e que posicionamento ele terá diante dessas duas formas, ou dessa transmutação da teologia da filosofia cristã para a filosofia moderna. Então, qual é a posição de Feuerbach para poder a gente até pensar melhor a nossa condição de ser no mundo e como nós vamos enfrentar os problemas que estão postos aqui no mundo. E uma das questões fundamentais é essa tentativa que a sociedade contemporânea nos impõe, que é transferir uma questão, uma condição que é objetiva para uma condição que é subjetiva. Se a gente compreender bem essa mutação que o Feuerbach está denunciando, talvez a gente vá compreender também essa tentativa da sociedade capitalista de querer fazer com que cada um de nós se sinta responsável pelo nosso sucesso ou pelo nosso fracasso, sem analisar, né, os contextos em que acontece o sucesso e em que acontece os fracassos. Então, uma questão que depende de condições objetivas, na sociedade contemporânea, ela é simplificada e atribui-se sempre ao
indivíduo, né, ao sujeito, a responsabilidade pelo o seu sucesso ou o seu fracasso dentro dos projetos que nós queremos executar na sociedade. Então, na hora que você encontra uma pessoa da periferia que conseguiu se tornar doutor, ser aprovado em universidades fora do país, né, como nos Estados Unidos, uma universidade de renome, usa-se usa isso como exemplo para quê? Para dizer que fulano de tal conseguiu, você também consegue. Então, você é responsável pelo seu próprio fracasso e fulano de tal é o responsável pelo seu sucesso, sem analisar as condições objetivas para tal coisa acontecer. Então, com o advento da modernidade, Feuerbach identifica com Descartes e Hegel a tentativa de trazer para o homem a responsabilidade de instituir de forma racional a sua própria essência. Mas o autor denuncia principalmente duas questões que distanciam o homem de sua verdadeira essência. Primeiro, temos com Descartes a renúncia da sensibilidade no processo de elaboração do conhecimento. E segundo, com Hegel, a instituição da realidade a partir exclusivamente do pensamento. Nos dois casos, a dimensão material sensível da realidade, a existência da própria realidade, é determinada por uma construção racional abstrata. Então, quando o Descartes está trabalhando na perspectiva de que os sentidos nos enganam, se nós precisamos encontrar um conhecimento que seja evidente, que seja uma verdade que seja indubitável, ele está dizendo as contingencialidades, as opiniões, aquilo que aparece de um jeito agora para os meus sentidos, que vai aparecer de uma outra forma posteriormente, isto aí deve ser eliminado do processo da elaboração do conhecimento em prol de uma verdade que seja evidente, que se proponha a se absolutizar. Então, aí nós teríamos o quê? Nós estaríamos também, né, atribuindo aos sentidos algo que é prejudicial, né? Aquele projeto de produzir um conhecimento que seja por si mesmo verdadeiro, uma verdade que seja evidente por si mesma, e, portanto, precisamos encontrar os mecanismos de eliminar o que é prejudicial ao projeto, né, da construção de uma subjetividade a partir de um eu autoconsciente, a partir de um eu transcendental, se a gente for trabalhar na perspectiva kantiana. Então, para Feuerbach, esta visão especulativa, de forma arbitrária, né, produzida pelo próprio pensamento, estrutura a realidade a partir unicamente da construção conceitual, da razão, sem levar em consideração a dimensão sensível, material da realidade. Transpõe a essência do homem para fora de si, o pensamento do homem para fora dele, ou seja, a essência da teologia é a essência do homem, transcendental, né? Projetado para fora do homem. A essência da lógica de Hegel é o pensamento transcendente, o pensamento do homem posto fora do homem. Então, há aqui uma aproximação muito forte, né, entre a essência da teologia, né, e a essência do homem dentro do pensamento do Hegel. Com isso, a filosofia especulativa elabora o conhecimento a partir do ideal para o real, do abstrato para o concreto, de modo que nunca chega à realidade verdadeiramente objetiva. Então, com o pensamento de Hegel, né, aquilo que a teologia produziu no homem, em que o homem
exteriorizou a sua essência, em que ele buscava a sua essência em Deus, na infinitude, na perfeição, com a lógica do Hegel, nós fazemos a mesma coisa, ao colocar na razão a capacidade de produzir algo que é universal e necessário, e vai colocar exatamente a essência do homem neste algo que é universal e necessário, ou seja, aquilo que é racional, tá certo? Que vai, segundo Hegel, se identificar com o próprio real. Então, a essência do homem está no racional, e que essa essência que é racional, ela vai o quê? Ela vai se identificar com o real, mas a sua essência está fora deste próprio homem, e que nas suas determinações ele está dizendo que há uma igualdade, uma equivalência, melhor dizendo, uma equivalência. Com isso, a filosofia especulativa elabora o conhecimento a partir do ideal para o real, do abstrato para o concreto, de modo que nunca chega à realidade objetiva. Então, Feuerbach, ao analisar o pensamento cartesiano, chama-nos a atenção para a primazia no cartesianismo do pensamento, da razão sobre os sentidos, sobre a realidade material, uma vez que Descartes identifica a existência de dois tipos de substância: mente, o homem, ou substância pensante, e corpo, a matéria, ou substância extensa, mas que elas têm naturezas radicalmente opostas. Ora, se para Feuerbach o homem se compõe pela unidade de razão e sensibilidade, mas que em Descartes, a essência do homem vai ser exatamente pensamento, e a essência do corpo vai ser extensão, e que há uma oposição entre essas duas naturezas, então, como é que nós vamos agora conciliar essas duas dimensões no próprio homem? Então, o Descartes, de uma certa forma, ele vai nos chamando a atenção para essa primazia da substância pensante sobre a substância externa, ou extensa, melhor dizendo, extensa, porque o homem não tem a necessidade lógica, uma necessidade lógica de ter corpo, porque a sua existência se limita ou se reduz à sua capacidade de tomar consciência de que existe, e que essa capacidade de tomar consciência de que existe não está na sensibilidade, mas sim na razão. Então, sobre isso afirma Descartes, Cada substância tem uma propriedade principal que constitui a sua natureza e essência, e a qual todas as suas outras propriedades se referem. Assim, a extensão em comprimento, largura e profundidade constitui a natureza da substância corpórea, e pensamento constitui a natureza da substância pensante. Para Descartes, existe uma dualidade entre corpo e mente, e que, nesta dualidade, a mente ou o pensamento é o que garante a existência do eu, o eu autoconsciente, que o Feuerbach vai fazer críticas bastante ferrenhas em quase todos esses textos que nós estamos aqui nos referindo nesse encontro. Para chegar à certeza da existência do eu, ele faz uma análise de tudo que chega até nosso entendimento e rejeita tudo aquilo que se pode duvidar. Nesse sentido, a primeira coisa a ser rejeitada por Descartes é todo o conhecimento que se origina nos sentidos, e mais radicalmente ainda, a própria instância dos sentidos. Nas palavras de Descartes, assim, porque os nossos sentidos nos enganam às vezes, quis supor que não havia coisa alguma que fosse tal como eles nos fazem imaginar. Tudo bem, a gente pode dizer, mas isso aqui é a base da dúvida metódica, ou seja, a dúvida enquanto método. Mas o que o Descartes está fazendo é subjugando
aquilo que chega a nós pelos nossos sentidos, a uma supremacia de uma estrutura lógico-formal para definir o que seria realidade e aplicar isto no mundo materialmente constituído. Então, não é o mundo materialmente constituído que vai ser a base para o conteúdo do pensamento, mas é a legislação criada pelo próprio pensamento que subjuga tudo o que existe nessa legislação, que vai dizer o que é e o que não é, né? E, portanto, não se preocupa em buscar aquilo que está no mundo enquanto determinações materiais circunstanciadas historicamente, socialmente, mas sim aquilo que obedece à legislação da própria razão, do próprio pensamento. Ele duvida de todas as representações adquiridas, seja acordado ou dormindo, em sonho, dizendo, considerando que todos os mesmos pensamentos que temos quando desperto nos podem também ocorrer quando dormimos, sem que haja nenhum, nesse caso, que seja verdadeiro, resolvi fazer de conta que todas as coisas que até então havia entrado no meu espírito não eram mais verdadeiros que as ilusões dos meus sonhos. E, finalmente, Descartes atinge o ponto do qual é impossível duvidar. Mas, logo em seguida, adverti que, enquanto eu queria assim pensar, que tudo era falso, cumpria necessariamente que eu, que pensava, fosse alguma coisa. E, notando que esta verdade, eu penso, logo existo, era tão firme e tão certa, que todas as mais extravagantes suposições dos céticos não seriam capazes de a abalar. Julguei que podia aceitá-la, sem escrúpulo, como o princípio da filosofia que procurava. Então, o princípio da filosofia que Descartes procurava está exatamente na compreensão de uma verdade indubitável, e essa verdade indubitável vai ter o seu princípio exatamente no eu autoconsciente, um eu que é avesso às incertezas, às falsidades, às opiniões, um eu que nega a própria materialidade dele para poder ser no mundo de forma evidente, de forma indubitável. Então, dando sequência, assim, metodologicamente, Descartes chegou a uma verdade clara e distintamente, mediante um procedimento racional, mecanicista, que dispensa toda e qualquer influência dos sentidos, de modo que o fundamento do conhecimento é o pensamento. E só a partir dele é que se pode atingir todo o conhecimento de forma segura. Sobre isso, afirma Feuerbach, os sentidos, diz Descartes, não fornecem nenhuma realidade verdadeira, nenhuma essência, nenhuma certeza. Só o entendimento separado dos sentidos proporciona a verdade. Descartes, após encontrar o fundamento do conhecimento, busca descobrir a natureza do eu que pensa, diz ele. Examinando com atenção o que eu era, e vendo que podia supor que não tinha corpo algum, e que não havia qualquer mundo ou qualquer lugar onde eu existisse, mas que nem por isso poderia supor que não existia. E que, ao contrário, pelo fato mesmo de eu pensar em duvidar da verdade das outras coisas, seguia-se muito evidente e muito certamente que eu existia. Compreendi que era uma substância cuja essência ou natureza consistia apenas no pensar e que, para ser, não tem necessidade de nenhum lugar, nem depende de qualquer coisa material, de sorte que este eu, isto é, a alma, pela qual sou o que sou, é inteiramente distinto do corpo. E ainda que este nada fosse,
ele não deixa de ser tudo o que é. Então, com essa passagem do Descartes, né, nós estamos querendo justificar, nós estamos justificando essa leitura que o Feuerbach faz do Descartes, não só do Descartes, mas da filosofia especulativa da modernidade, que o homem, ao invés de ser um sujeito jogado no mundo de corpo, carne, osso, e mente, pensamento e alma, o Descartes o reduz apenas à sua dimensão espiritual, à sua dimensão mental, está aqui dizendo que o pensamento ele tem uma razão de ser, independentemente do mundo material. Então, o mundo material, de uma certa forma, é que precisa se adequar ao que a legislação do pensamento institui, a razão institui, para poder ter razão de ser. A razão de ser do mundo material é se adequar à legislação do pensamento, né, que se efetiva de forma abstrata, né, e, portanto, a realidade material só tem razão de ser se estiver determinada pela própria legislação criada pela razão, que é o pensamento. Okay? Então, Descartes evidencia a primazia do pensamento sobre a realidade material, identificando o homem, o eu, como o pensar sem necessidade de sem a necessidade de ser dotado de corpo e da existência de algum lugar ou mundo material onde ele pudesse existir. Para se contrapor a isso, Feuerbach afirma que a filosofia moderna procurou algo de imediatamente certo, rejeita o pensar sem fundamento e sem base da escolástica, e sem base da escolástica. Fundou a filosofia na autoconsciência, isto é, pôs no lugar do ser puramente pensante, né, pôs no lugar do ser puramente pensante, no lugar de Deus, do ser supremo e último de todas as coisas, do ser supremo e último de toda a filosofia escolástica, o ser pensante, o eu, o espírito autoconsciente. Com efeito, o pensamento está infinitamente mais próximo do pensante, mais presente e mais certo do que o pensado. Aqui o Feuerbach está mostrando, né, como é que o Descartes faz essa transmutação do sujeito, do homem, da teologia cristã, da filosofia cristã, exteriorizando a sua essência em Deus. Ele está dizendo que houve uma inversão, o homem agora é sujeito, mas ele é um sujeito, né, que nega a sua própria materialidade, que nega a sua própria capacidade de estar no mundo situado com os outros de forma determinada. Ele se abstrai, ele se torna um ser meramente genérico, né? Um ser meramente genérico. Susceptível de dúvida é a existência de Deus, e, em geral, também o que eu penso, mas é indubitável que eu sou, tá certo? Eu que penso, que duvido, mas a autoconsciência da filosofia moderna é, por seu turno, apenas um ser separado, mediado pela abstração, susceptível de dúvidas. Então, o que é que Feuerbach vai colocar em dúvida? É este ser, né, que se configura como um eu autoconsciente, que põe Deus em dúvida, que põe todas as coisas em dúvidas, mas ele é por si mesmo um princípio indubitável. E o Feuerbach vai dizer, mas será que nós não podemos pôr em dúvida esse ser separado da sua constituição de ser material e ser espiritual? Então, são as brechas que os conceitos filosóficos vão nos deixando para que, a partir do mundo dos fatos, a partir da realidade material, a gente possa confrontar aquilo que a razão prometeu como sendo o saber por excelência, para encontrar as suas falhas, as suas lacunas,
e a gente mesmo poder filosofar dentro dos nossos contextos. Então, Feuerbach está nos dando, na minha interpretação, uma chave para que a gente não fique apenas fazendo as narrativas dos pensadores, dos filósofos, dos conceitos, mas que dentro de contextos reais, a gente seja capaz de pegar o que está diante da gente, o que nos aflige, que nos torna coisa, ou que nos torna só ser genérico, a gente possa também buscar uma solução, ou buscar levantar questões acerca disto. Já estou aqui me encaminhando para os finalmente. Então, para Feuerbach, o que é indubitavelmente imediato, certo, unicamente, o objeto dos sentidos, da intuição e dos... para Feuerbach, o que é indubitavelmente, imediatamente certo, é unicamente o objeto dos sentidos, da intuição e dos sentimentos. Para ele, a filosofia moderna, né, que fez aquela inversão, agora nós precisamos trabalhar na perspectiva de fazer a inversão da inversão. Feuerbach inverteu a proposição da filosofia especulativa, que definia o eu, o homem, como um ser puramente pensante, abstrato, de modo que o corpo não pertencia à sua essência, por uma nova proposição que afirma o homem como um ser real, sensível, instituindo o corpo na sua totalidade como sendo o eu e essência do homem. Assim, o autor defende o fim do conflito entre pensamento e sentidos, ao instituir uma filosofia prática, na qual só a intuição das coisas e dos seres, na sua realidade objetiva, é que liberta e isenta o homem de todos os preconceitos. Então, a filosofia moderna é eivada em preconceitos, quando elimina os dados dos sentidos. A passagem do ideal ao real tem seu lugar unicamente na filosofia prática. Então, com Feuerbach, a princípio de filosofia do futuro vai se dar a partir do momento em que nós partirmos do princípio de que, sem os objetos materiais, sem a realidade material, nós não poderíamos produzir pensamento, nós não poderíamos produzir conhecimento que pretenda ser acerca da realidade constituída historicamente, constituída socialmente dentro de determinados época, determinado tempo, em determinados contextos. Então, com Feuerbach, é preciso a gente reverter essa ordem que foi criada tanto pela filosofia cristã, a teologia cristã, como pela filosofia especulativa moderna, que era de negar os sentidos, a sensibilidade. Ele está dizendo, o ponto de partida é a dimensão material, que é capturada, que é percebida pelos sentidos. E, a partir dessa sensibilidade, dessas representações que são obtidas pelos sentidos, é que vem agora a construção racional de pensamentos, que ele fale sobre isso que acontece, e não apenas daquilo que deveria acontecer, o que gostaria, o que inteligivelmente se concebe como sendo ideal. Então, para isso se efetivar, é fundamental que se conceba o homem como um ser que se constitui, sobretudo, da unidade entre razão e sensibilidade. Daí resulta que, com a razão, o homem faz referência a si mesmo, e pelos sentidos faz referência a tudo que se encontra fora dele, a natureza. Pela razão, ele se difere da natureza, mas a sua existência tem na natureza a sua essência. Então, o homem conhece a si mesmo por uma autorreflexão,
Mas para poder essa autorreflexão gerar o conhecimento de si mesmo, é preciso que ele esteja, se perceba, jogado no mundo, diferente dos outros seres que compõem a natureza. Então, assim, o homem não vai mais exteriorizar, né, a sua essência, né, mas vai reconhecer a sua essência naquilo que o faz ser no mundo, né, que é exatamente a natureza. Então, o homem faz o quê? Se reconhece ao fazer reflexão sobre si mesmo. E ao fazer essa reflexão, essa autorreflexão, ele vai se perceber diferente dos outros, e esses outros estão na natureza da qual ele também faz parte. Aí estaria o quê? Estaria toda a base para a produção do conhecimento, que vai o quê? Que vai estar fundamentada neste homem que se constitui por essa unidade entre razão e sensibilidade. Então, com isto, Feuerbach critica a filosofia especulativa hegeliana, a qual concebe o pensamento como sendo o ser. Mas este ser é destituído de realidade objetiva, ele é abstrato. Sobre isso, afirma Chagas. O ser com que a filosofia especulativa inicia é ser abstraído de todas as coisas sensíveis e de toda objetividade. Esse ser que não se distingue do pensar, isento de realidade, é um ser abstrato, porém, não é ser algum, uma vez que um ser sem qualidades, sem essência de ser, é apenas uma representação ou invenção meramente dita ou pensada do ser. Então, o ser, né, na perspectiva do Chagas, tanto ao analisar a filosofia hegeliana, que se aplica também à filosofia cartesiana, quando este ser, né, é uma mera abstração, sem qualidades materiais, realidades materiais, o que vai acontecer? É apenas uma narrativa do pensamento acerca de um ser que é inventado, que é fictício. Ele não terá realidade no mundo em que nós estamos inseridos. Então, já para nós fazermos aqui os encaminhamentos para o encerramento aqui do nosso encontro, só gostaria de saber se vocês teriam alguma observação. Nesta perspectiva, a passagem do abstrato para o real se dá apenas pela construção racional do pensamento, de forma arbitrária, de modo que o que é pensado não condiz com a realidade propriamente dita, mas apenas com uma realidade abstrata. Para romper com esta visão, é salutar que se leve em consideração os objetos sensíveis, as coisas materiais, objetivas e finitas, que são percebidas pelos sentidos, para, a partir deles, legitimar o pensamento. O finito passa a ser, diferentemente da teologia cristã e da filosofia especulativa, sujeito do finito, de Deus, do universo, e não predicado deles. Então, feito essas considerações, o que a gente pode dizer é que, com Feuerbach, a consciência e o pensamento passa a ser concebido como algo secundário na percepção da realidade. E esta tem a natureza como seu fundamento no pensamento do Feuerbach. Com isso, o que era derivado, o que era derivado, a realidade finita, objetiva, a natureza, passa a ser agora sujeito. E o que era sujeito, Deus, o infinito, o pensamento, passa a ser derivado. Nesse contexto, segundo Chagas, a nova filosofia não é um princípio abstrato ou escolástico. Ao contrário,
ela é a própria afirmação do homem pensante, do homem que é e sabe que é autoconsciente da natureza. A essência da religião, a essência dos estados, por fim, a essência de todas as qualidades e de todas as determinações espirituais sensíveis. Então, nós teríamos essa questão da nova filosofia como tendo essa preocupação para evitar que um pensamento meramente abstrato, né, nulifique a singularidade das coisas, sobretudo o indivíduo enquanto aquele que é pensante, aquele que está no mundo, aquele que faz as investigações. Esta nova filosofia é concebida por Feuerbach como antropologia filosófica, pois, ao realizar qualquer reflexão sobre algo, é do homem que se está falando. O homem, deixou de ser subordinado a Deus ou ao absoluto para exercer suas atividades concretas. Para isso, Feuerbach pressupõe o amor como fundamento. É no amor, no sentimento em geral, que cada homem conhece a verdade da filosofia nova. A nova filosofia, relativamente à sua base, nada mais é do que a essência do sentimento elevado à consciência. Afirma apenas, não é, afirma apenas na e com a razão, o que cada homem, o homem real, concebe no coração. Ela, né, essa filosofia, essa nova filosofia, é o coração elevado ao entendimento. O coração não quer objetos e seres abstratos, metafísicos ou teológicos, quer objetos e seres reais e sensíveis. E era isso que eu gostaria de trazer para vocês hoje, tá certo? Acerca das reflexões do pensamento de Feuerbach, princípios de filosofia do futuro, acerca da condição do homem no contexto do projeto iluminista, bem como no contexto da teologia cristã, da filosofia cristã. Observações, perguntas? Professor, eu acho que esse texto aí, ele não está no sistema, né? Esse resumo dessa parte que o senhor deu lá, a aula. Eu vou colocar os slides, e aí, Genilson, você poderia já... Eu acho que, não sei se Genilson poderia disponibilizar o texto lá como é que se chama? Lá no site, Genilson. Professor, o texto já está lá na pasta, viu? Certo. E também está no grupo, porque o Rafael, ele disponibilizou para a gente, né? Foi. Aí, pessoal, eu vou sugerir o resumo dessa parte do texto, tá certo? Onde está aí grifado, né? Princípios da filosofia do futuro, mas só essa parte dentro do texto maior, tá bom? Então, o texto vai se compor de quê? Né? Se compõe de quê? Necessidade de uma reforma da filosofia, teses provisórias para uma reforma da filosofia e princípio da filosofia do futuro. Aí todos esses textos estão na obra chamada o quê? Princípio de filosofia do futuro. Então, eu gostaria que vocês fizessem um resumo só dessa parte aí, tá bom? O que eu posso dizer é que o texto é muito bom para se ler, pelo menos para mim, né? Não sei... que às vezes nós temos também aqui alunos que não está ainda no terceiro e no segundo período, aí para esses alunos aí com certeza ele tem um grau de dificuldade maior. Professor,
Pois não. É que eu não ouvi qual é a parte que você quer do resumo, é que cortou aqui a internet, acho que a minha internet ficou fraca, eu não ouvi. De qual parte? Dá para ver, dá para ver grifado aqui no texto. O texto que nós estamos disponibilizando para vocês, ele se compõe. Texto 1, necessidade de uma reforma da filosofia. Texto 2, tese provisória para uma reforma da filosofia. E o texto 3, princípio da filosofia do futuro. É esse último texto que a gente está pedindo para fazer o resumo. Ah, certo. Obrigada. E aí, o texto já está no site, né, da disciplina que o Genilson criou, no nosso monitor, ok? E está também no grupo, mas quem entrou depois no grupo não tem acesso, né? Só tem acesso ao que foi postado após a sua entrada no grupo. Mas entra lá no site, né? Ou então pede no privado que eu envio, porque senão fica sobrecarregando a memória do celular dos demais colegas que já teve acesso ao material, tá bom? Bem, caros colegas, eu vou aqui interromper a gravação.